Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né, do tema de hoje que a gente começou aqui. Muito bom o tema, né? Porque faz parte do nosso espírito, né? Tudo que faz parte do nosso espírito, da nossa consciência, eu tenho que trazer aqui para que você tome consciência disso. Porque tem pessoas que têm, pessoal, essa habilidade, sabia? Ela percebe, ela tem habilidade, mas às vezes ela não sabe o que é isso, tá? Algumas sabem, outras não sabem, né? Que é o que o tema que a gente está falando hoje. O que é o discernimento espiritual? O que é isso, né? A gente viu que é uma capacidade do espírito de perceber, distinguir o certo, o errado, o bem, o mal, de discernir o espírito que está com mal intenção ou aquele que está com mal intenção. Não só espírito, pessoal, porque é espírito encarnado, é a pessoa que está aqui encarnada, e o espírito que não tem corpo, o espírito desencarnado. Então, ele vai ler as energias desses espíritos, tanto que está aqui no corpo como que não tem corpo. Foi isso que a gente viu, não foi? Aí, aí a gente parou aqui, foi na, como é que se diz? Esse discernimento também é importante ao interagir com outras pessoas. Então, porque as outras pessoas são espírito também. Você sabe disso, né, pessoal? Ela tem um espírito, por mais aquelas que não acreditam que tem um espírito, mas ela tem. Especialmente a comunidade espiritual ou grupo de prática onde nem todo pode estar agindo a partir de intenções puras. Então, em um grupo, ainda mais igreja grande, grupo aí, sempre vai ter pessoas ali com má intenção também, pessoal, não com a intenção pura. Então, se você tem esse discernimento, você pode perceber isso, tá? Aí continuando, né? Segunda parte. Além disso, o discernimento ajuda a manter o foco em seu foco em propósito, evitando distrações e desvio que pode ocorrer ao longo do caminho espiritual. Então, quando você tem o discernimento, então você sabe o que é certo, você vai manter o foco naquilo que é certo, no que é o seu para a sua evolução espiritual. Porque uma pessoa sem discernimento, ela está sem foco também, pessoal. Ela facilmente é desviado. Outra aparece aqui, não, aqui que é a verdade, ó, aqui, ó. Você aí vai, Marias, vai com as outras. Você já ouviu falar sobre isso? Você vai, Maria, vai com as outras. É por isso que acontece isso com muitas pessoas, tá? Estão perdidas. Agora mesmo eu conheci uma pessoa, né, do meu canal. Ela tava assim, vai em uma, vai em outra aí. Oh, meu Deus, aonde é que é verdade aí? Aonde é que, entende? Porque ela não tem espírito de discernimento, tá? Aí ele fala, com o discernimento é possível identificar quando algo está em alinhamento com a essência. Então, você vai perceber que aquele ensinamento que a pessoa está trazendo está de acordo com a sua essência, a sua alma, né? A sua verdade. Por exemplo, eu estou falando aqui esses conceitos, essas coisas. Sua alma, seu espírito, quando você está está avaliando se está de acordo com a essência, está alinhado com a essência da sua alma. Porque quando vocês falam é verdade, vocês aceitam, então quer dizer que está de acordo com a espiritualidade. Então, se eu falar alguma coisa aqui que você percebe que não está de acordo, você vai perceber logo. Mas por que vocês
estão aí assistindo e dizem, é verdade, irmão, tal, estão se alegrando com o que eu estou falando, porque está alinhado. Então, tem muitos falando que está desalinhado da espiritualidade. Tem muitos aí, pessoal. Estão passando engano, tá? E uma pessoa que tem discernimento, ela percebe. Outras que estão dormindo aí, não despertou ainda, não percebe. Vai, ó, é isso mesmo, é isso mesmo. É. Ela vai acreditando naquilo ali. E pior que defende de unha e dente, né, pessoal? Eu imagino quando essa pessoa despertar e perceber o que ela estava fazendo era engano, pessoal. Às vezes é por isso que o despertar, pessoal, é um problema por causa disso. Você sabia disso? Porque a pessoa percebe, nossa, eu passei muito tempo. Tem pessoa que tem 40, 30 anos dentro do grupo, aí ela depois vai perceber que não é fácil, pessoal, tá? Por isso que a espiritualidade, principalmente evoluída, né? Os mentores, eles sabem disso, eles estão com cuidado com cada pessoa, tá? Ele toma cuidado com cada pessoa para passar informação. Ele não pode passar tudo, porque você não vai suportar, sabe? Ele não quer que você surte, entende? Então, tá indo devagar para compreensão até você entender, entende? É isso que a espiritualidade faz, tá? Nunca para fazer você desequilibrar aqui, descontrolar você. Aí ele fala, está alinhado com a sua essência e quando é necessário faz ajuste para continuar no caminho certo. Então, quando o cidadão ainda pega uma direção, tem que ter o ajuste. Então, o espírito vai fazer um ajuste para você acertar o caminho, tá? E você precisa ter essa resiliência, pessoal, tá? Porque a gente tá aqui pode também se enganar, às vezes a espiritualidade não avisa, a gente cai em um laço. É normal, pessoal, mas depois faz o ajuste, tá? Tenha humildade e tal. Por isso que quando eu errar aqui alguma coisa, a informação que eu passar, chegou, ô irmão, eu escrevo aí, não, era isso que eu queria dizer tal. Me perdoe aí, sabe? Eu vou lá e corrijo. Sem problema nenhum, pessoal, porque a gente está aqui também aprendendo, tá? Não se faça de que eu sei tudo, eu não vou errar. Eu sou. Não, pessoal, não tome essa posição. Eu sou fulano de tal, não vou errar. Porque se aí entra orgulho, né? Que ele falou lá, orgulho, essas coisas, não. Você não vai abrir o discernimento. Tá, pessoal? Tem que ter humildade, aprender. Ah, não, errei. Ô, irmão, se eu errar aqui, ô, irmão, errei aqui e tal. Me desculpa aí, era essa informação, tal, tal. Vem, corrige, tá? Sem problema nenhum. Entende? O negócio é que esses líderes, eles se colocam em uma posição maior do que você, dizendo que ele sabe mais, que é isso, que é ele que tem contato, você não tem. Entende? Então, quando pega ele no erro, por isso que eles têm que ter essa humildade, e não tem, pessoal. Por isso que essas pessoas é difícil de entrar no despertar espírito. Difícil, tá? Mas vamos estar aí, né? Trabalhando, né? Aí ele fala, desenvolver o discernimento é um processo que requer prática, autoconhecimento e conexão profunda com o eu superior. A seguir algumas práticas que podem ajudar a cultivar essa habilidade. Meditação e silêncio interior. Então, você tem que estar mais em silêncio, meditando, sabe? Não naquela solidão, na solitude. Você tem que tirar um tempo para você olhar os seus processos que você fez, qual o sentimento, o que é que você está sentindo na hora. Tudo isso é importante, pessoal, tá? Aí ele fala, estudo e reflexão.
ele fala, o estudo do texto sagrado, ensinamento espiritual e a reflexão sobre esse conteúdo também são essenciais para o desenvolvimento espiritual. Foi o que eu falei aqui, né? Eu tenho até um vídeo gravado aqui sobre o que a nossa consciência está estudando verdadeiro. É quando, por exemplo, você assiste meu vídeo, aí vê uma coisa que eu falei aqui, você passa a noite ou o dia assim, nossa, o que é aquilo que Samuel disse? Nossa, ele tem razão, nossa, que coisa, agora eu entendi. Então, quando você está nessa reflexão, você está estudando. Quem é que está estudando? A sua consciência. Tá? Muitos conversaram aqui do meu canal assim, pessoal, tá? Coisas que eu falei que impactaram ela, que ela foram pesquisar, ela sabe, é isso que eu estou instigando a vocês ir buscar a informação, tá? Foram pesquisar, ficaram uma semana pensando assim, nossa, que é isso que ele falou? Mas é preciso para você entrar no estudo espiritual, tá, pessoal? Isso é o estudo espiritual. Aí ele fala, ao aprofundar-se no ensinamento espiritual, a pessoa pode ganhar uma compreensão mais clara, né, dos princípios espirituais e como aplicá-la em sua vida. Essa base de conhecimento serve como um guia para discernir entre o que é verdadeiro e o que é distorcido ou incompleto, né? Você vai ter essa base, pessoal. Por isso que a gente está estudando aqui. O meu estudo aqui é tudo tirando nuvem, né? O que é isso? O que é aquilo? Você vê meus vídeos aí? Olha aí no meu canal. O que é isso? O que é aquilo? Tudo é para tirar nuvem, para você ter esse conhecimento que vai guiar você, para você discernir o que é verdadeiro e o que é distorcido. Então, o que tem verdade e o que é distorceu é verdade. E o incompleto, então, aquele que o camarada fala a verdade, mas não falou a verdade completa, ele falou pela metade e depois distorceu tudo. É assim que muitos pregadores fazem. Ele fala a verdade para atrair você, né? Aí quando ele atraiu você, ele aí mete lá a distorção dele. Entende? É isso que está acontecendo com muitos grupos religiosos, tá, pessoal? Aí ele fala, intuição e conexão com o eu superior. Então, a intuição é uma parte fundamental do discernimento espiritual. Meus vídeos aqui, tudo eu já falei aqui várias vezes. É de intuição, pessoal. É desse discernimento, é desse feeling que eu pego, vejo as coisas e aí vem aquele negócio, a espiritualidade passando mesmo. Eu já até ouvi a voz aí do mentor, né? Ele me acordando para eu poder fazer o vídeo, né, pessoal? Mas é isso, pessoal. Porque faz parte, se você está trabalhando espiritual, você vai ter essa intuição e é fundamental para o discernimento. Ela é uma voz interior. Então, é essa voz que eu ouvi. É uma voz interior que nos guia e nos alerta sobre situações ou escolha que podemos não estar em nosso melhor interesse. Então, ele vai guiar. Então, todos esses meus vídeos aqui, pessoal, é da intuição dessa voz interior que eu tenho aqui com a minha espiritualidade. Então, estou passando para vocês. Mas aí, qual é o meu espelho? Meu espelho são vocês. Aí vocês falam, é verdade, você sente verdade. Vocês melhoram, você se alegra. Então, eu estou percebendo, eu aí percebo de não, eu estou no caminho certo, estou seguindo a intuição, estou correto. Porque você é meu espelho, né? Você é a frequência, na hora que eu lanço aqui as coisas, aí eu vou ver se isso tem verdade ou não. Vocês que vão me dizer. Tá? Então, serve como feedback. É por isso que às vezes eu
Eu gosto quando vocês comentam aí o que sentiu, sabe? E muitas pessoas me agradecendo, né, pessoal? Sentiu verdade, sabe? Chorou e tudo tal, por causa do problema que ela estava tendo. Ela percebeu o problema, né? Entende? Então, esse é meu filho, pessoal, tá? Eu recebo essa intuição, eu faço o tópico aqui, escrevo as coisas, e aí eu estou passando para vocês aqui. Então, vocês vão ouvir, vão sentir a verdade do que eu estou falando, tá? É tudo da minha intuição, pessoal, tá? Aí ele fala, escolher poder não estar no melhor interesse. Conectar-se regularmente com o eu superior, seja através de meditação, oração, práticas espirituais, fortalece a intuição e ajuda a distinguir entre o desejo do ego e a orientação verdadeira. Então, eu percebo isso, pessoal, tá? A informação vem, eu analiso, pesquiso, vejo. Quando eu vejo que tem uma intenção nobre, uma intenção espiritual elevada, eu aí passo aqui para vocês. Quando não tem, eu não passo, tá? Não, aí não tem verdade. Então, eu tô fazendo esse, como é que se diz? Esse garimpo aqui, pessoal, tirando os erros, usando o meu filler, né? Usando a minha intuição, o meu discernimento para tirar o que é erro e só passar para você aquilo que tem essência de verdade. O meu vídeo é isso, eu estou fazendo isso, estou fazendo garimpo. Porque se vocês fossem estudar, buscar as coisas, né, seria trabalhoso. Então, eu estou dando aqui mastigado. Você já viu? Foi como eu vi um passarinho, né? A mãe alimentando os filhotes lá. Eu assistindo. É cada coisa que eu assisto, pessoal. É assistindo o passarinho, né? A mãe vinha assim, aí trazia o alimento, ela aí tirava assim, ó. Triturava tudo no bico, aí depois colocava na boca do passarinho para alimentar os filhotes dela. Ela não dava o negócio inteiro, né? Porque ela pegava um animal, ela picotava todo, tirava e dava na boca para o passarinho engolir. O passarinho, o filhote dela, entende? Então, a mesma coisa que eu estou fazendo, pessoal, tá? Estou tirando, triturando, indo através do meu filler, do meu discernimento, do meu trabalho com a espiritualidade aqui, né? Com a conexão, eu medito, eu oro para. Então, através desse discernimento, eu faço essa limpeza, porque a gente não pode comer tudo que vê por aí, tá, pessoal? Senão você passa mal, tá? Estou falando coisas espirituais. Sou espírito, não pode comer qualquer coisa. Então, eu aí pego através da minha intuição, né? O discernimento, eu tiro aquelas coisas que o meu coração bate que tem verdade e trago aqui para vocês. Aí vocês me confirmam. É verdade, irmão Solon. É verdade, você escreve aí, uns mandam áudio para mim no meu WhatsApp, né? É verdade, irmão Solon, isso é verdade que você falou, tal, não sei o que. Então, vocês são meu espelho. Você lembra que eu falei do vídeo que a gente é um espelho um do outro? Então, vocês são meu espelho. Então, e isso está fazendo com que não, eu estou no caminho certo. Eu estou seguindo essa intuição, mas eu não estou errado, não. Tá? Então, isso dá certeza de que você está trilhando um caminho certo. Aí ele fala, fortalece a intuição. Então, fortalece a sua intuição. Você agora acredita bastante na intuição, né? E ajuda a distinguir o desejo do ego, né? O desejo da carne e a orientação verdadeira. Então, você fica forte. Então, quando vocês me dão feedback, eu fico alerta, eu fico forte. Eu digo, não, é isso aqui. Isso tem verdade, entende?
Isso já vai me fortalecendo, vai, a minha intuição, já vou confiando mais na minha intuição mesmo, tá? Aí ele fala, é importante confiar na própria intuição, mesmo quando ela desafia a lógica ou a expectativa externa. Então, mesmo que pareça ser uma coisa absurda, né? Aí você pergunta a você, nossa, é isso mesmo? Eu vou falar isso mesmo para as pessoas? Será que ela não vai... Tá? Isso não tem lógica aqui na realidade que a gente vive. Mas é isso mesmo, pessoal, tá? Tem muita coisa aqui que eu falei que não tem lógica, não tem ciência. Eu falei aqui muitas coisas, mas as pessoas que ouviram lá chegaram e disseram que era verdade. Porque a espiritualidade sabe, ela sabe, rapaz. Ela sabe de tudo. A gente não tem que andar com uma lógica, né? Externa. Aí ele fala: o discernimento espiritual muitas vezes exige que a pessoa siga a sua intuição. Então você tem que seguir a sua intuição. O discernimento é você seguir a intuição. Mesmo que isso signifique tomar um caminho menos convencional ou popular, menos que convencional do que as pessoas esperam que você caminhe. É outro caminho, tá? Caminho totalmente diferente, tá, pessoal? Aí é por isso que às vezes a gente é chamado de louco, né? Aí ele fala: o discernimento espiritual é que a autocompaixão, humildade, é necessário reconhecer que todos cometem erro e que o caminho espiritual é uma jornada de aprendizagem contínua. Então, pessoal, todos nós cometemos um erro. Podemos cometer a intuição, eu pensar que a intuição às vezes é meu ego e eu errar? Pode. Por isso que eu tenho que ficar esperto, tá? Tem que estar atento para isso. Porque, mas se eu errar, o que é que eu tenho que fazer? Ô irmão, não errei aqui, é isso, é isso, é isso. Então, corrigir, ter humildade. Mas o negócio é que tem muitas pessoas que erram e não tem humildade de chegar lá e corrigir o erro. Porque ela se colocou em uma posição que sabe tudo. Tá, pessoal? Cuidado, hein? Não faça isso. Aí ele fala: a prática da autocompaixão, a pessoa pode aceitar seu erro sem julgamento e usar essa experiência como oportunidade para desenvolver o discernimento mais apurado. Então, você aí vai ver, nossa, eu errei ali, eu tenho que trabalhar minha conexão com o meu eu superior, com a minha espiritualidade, para que eu tenha a intuição correta, né? É uma oportunidade de você fazer isso. Aí ele fala, a humildade, aí ó, eu sabia que ele ia falar sobre isso. A humildade é igualmente importante, pois permite que a pessoa reconheça e que nem sempre tem toda a resposta e que é importante buscar orientação e aprender com outro. Então, a gente não tem toda a resposta, pessoal, tá? Os meus vídeos que eu trago aqui é de intuição, mas significa agora, vou perguntar a ele para ver se ele sabe isso tal. Tem pessoas que ficam fazendo desafio, né? Não sei de tudo. Eu tenho humildade de falar isso. Não sei de tudo. Mas aquilo que a espiritualidade me intuiu para eu falar, eu estou falando. Tá? E até agora tem, já vai para 500 vídeos aqui. Nenhum aí pôde, como é que se diz? Contradizer o que eu disse. Até agora. Né? Coloquei até pergunta aí para os pastores responder. Cadê que eles responderam? Entende, pessoal? A gente tem que andar nisso. Quando a espiritualidade está guiando você, você não erra. Você só vai errar quando você entra no seu ego. E às vezes você pode entrar no ego, mas depois você reconhecer, não errei. Opa, vai lá e conserta o erro. Tenha humildade. Por isso que ele está falando dessa humildade. Aí ele fala, a humildade também abre o coração para a verdade. Então, quando você tem humildade, você abre o coração para a verdade, permitindo que a pessoa se ajuste
e cresça espiritualmente. Aí ele fala, o desenvolvimento do discernimento não é isento de desafio. Um dos maiores obstáculos é o ego. Então, por isso que você tem que trabalhar essa relação sua interna com seu ego, sabe? Que pode criar ilusões, distorções que obscurecem a verdade. Então, por isso que um espiritual, ele não tem que ficar apegado às coisas do ego. Quando ele fica apegado, ele distorce até o que é a verdade, ele não fala aquela verdade, distorce para agradar muitos e tal. Então, ele distorceu a coisa, então ele entrou no erro. Não é fácil, pessoal, tá? Por isso que a posição que eu tô aqui não é fácil, tá? Aí ele fala, o ego pode fazer com que a pessoa veja o que deseja ver, em vez de ver a realidade como ela é. Então, ele não quer olhar a realidade como ela é, ele quer ver como o desejo dele está mostrando. Então, está levando ele para o engano. Aí ele fala, superar esse obstáculo exige prática constante de autoconhecimento em uma vontade de desapegar-se da crença e desejo do ego. Então, pessoal, teve coisa aqui que eu gravei aqui no meu vídeo, falei, que até doeu em mim, pessoal, porque foi uma coisa que está servindo tanto para vocês como para mim. Às vezes é duro algumas coisas que eu falei aqui, pessoal, mas é uma verdade que a gente não pode deixar de estar nessa verdade, sabe? Eu, na hora que eu fui assistir meu vídeo, eu digo, nossa, eu preciso tomar vergonha na cara. O mesmo eu falando lá, porque às vezes eu estava até sendo usado pela espiritualidade ali, né? A espiritualidade, então, falou ali, usou, eu falei a verdade. Aí quando eu fui assistir, eu fiquei assim meio cabisbaixo, eu digo, tem que tomar vergonha na cara, sabe? Mas é assim, pessoal. Serve espada de dois gumes. Você já viu espada de... Ela corta para um lado e corta para o outro. Então, a mesma coisa que está cortando para o seu lado aí, eu estou falando as coisas, dura, né? Está cortando para o meu lado também. Tá? É assim que a espiritualidade trabalha, tá? Aí ele fala, o outro desafio é a influência de energias externas ou entidade que pode tentar desviar a pessoa do seu caminho espiritual. Então, se você está numa frequência, você é um médico, está numa frequência baixa, essas influências das energias vai desviar você do caminho verdadeiro. Por quê? O caminho da consciência. Então, vai desviar a sua consciência da verdade. Entende, pessoal? Entende como não é fácil, pessoal? Você entende agora? Aí ele fala, essa influência pode ser sutil, você nem perceber, né? E sem discernimento pode parecer inofensivo, até benéfico. Então, a pessoa está no engano, está pensando até que está pensando que vai ser benéfico, vai estar fazendo bem, mas ela está desviada e desviando outra pessoa. Entende, pessoal? É sutil. A pessoa nem... E ela está dormindo, né? Ela está sem esse discernimento, ela nem percebe, tá? Tá enganando, tá enganada e tá enganando outras pessoas. Aí ele fala, é importante manter a prática espiritual regular em uma conexão com conexão forte com o eu superior para proteger dessa influência. Então, você entende agora por que a gente tem que trabalhar a espiritualidade regularmente com o eu superior, com sua espiritualidade interna, para proteger dessas influências negativas que vai fazer intuir você para você errar o caminho. E teve muito aí da espiritualidade que caiu, espírito aí, dizendo que era espírito de luz, tal, não sei o quê, desviaram essas pessoas aí. Porque elas não trabalharam esse discernimento, tá, pessoal? Aí já foi, pai. Só a verdade, se ela ter humildade também, vai depender.
para ela corrigir o erro e voltar para a verdade, tá? Aí ele fala, além disso, o medo e a dúvida pode dificultar o discernimento espiritual. Então, esse sentimento, medo e dúvida não pode, pessoal. É por isso que os vídeos de hoje que a Matrix está usando muito aí, é para colocar dúvida e medo em você. Ele quer que você vibre aí. Por quê? Porque vai dificultar você ter discernimento espiritual. Ele fala, o medo de fazer escolha errada ou duvidar sobre própria intuição pode levar à paralisia ou à tomada de decisão equivocada. Então, quando você tem esse sentimento, você tem que ter a certeza. É por isso que você tem que trabalhar. Não no medo, trabalhar no amor, na paz, sabe? Numa vibração alta. Porque a intuição vem, você vem e fala. Tá? E não erra, pessoal. Até agora, não errei aí. Até agora. Se não teria me corrigido, aí a gente teria... Não é isso não. Mas por que eles não fazem isso? Porque eles estão sentindo que é verdade, tá? Aí ele fala, cultivar confiança em si mesmo e na orientação espiritual é essencial para superar esse desafio. Então, você tem que confiar. O discernimento espiritual não é útil apenas em prática espiritual. Ela também desempenha um papel importante na vida do cotidiano. Então, não é só para no trabalho espiritual como você está ali. É para o seu dia a dia, porque você vai perceber as energias da pessoa. Por exemplo, você vai fazer um negócio, você vai perceber que a pessoa quer passar a perna em você. Entende? Você vai ter esse discernimento. Aí ele fala, ele pode ajudar a pessoa a fazer escolha mais consciente em relação à sua carreira, estilo de vida, garantindo que essa escolha esteja alinhada com seus valores espirituais e propósito da sua vida. Então, você vai ter que fazer essa avaliação aí. Não é qualquer coisa que você vai fazer se está de acordo com os valores espirituais que você tem e com o seu propósito de vida. Aí ele fala, em situações de conflito, os desafios, o discernimento espiritual pode fornecer clareza e orientação, ajudando a pessoa a navegar por essa situação de maneira equilibrada e pacífica. Então, você vai estar mais equilibrado, mais pacífico, mas em situação de conflito e desafio, você vai estar assim. Não, está tudo certo, calma. A espiritualidade está no negócio, entende? E a própria espiritualidade já vai lhe avisar antes. Aí você vai ter uma tranquilidade para pensar, para como você resolver a situação, entende? Aí ele fala, ele também pode fortalecer a capacidade de resistir a tentações e a influência negativa, mantendo a integridade espiritual. Então, o discernimento espiritual, ele pode fazer isso, pessoal. Tá? Por isso que é vantajoso a gente trabalhar a espiritualidade para que esse discernimento possa ter essa habilidade com a gente. Tá? Aí ele fala, será que a Bíblia fala sobre esse discernimento? Será que a Bíblia fala, pessoal? Vamos ler, né? 1 Coríntios 12, versículo 10. O discernimento do Espírito é como um dom do Espírito. Então, é um dom, a Bíblia, né? O apóstolo Paulo trouxe esse discernimento do Espírito como um dom que o Espírito tem. Então, esse dom, essa habilidade vem do Espírito. Então, não tem nada a ver com a matéria. Consegue ler as energias, consegue ver o pensamento, as coisas. Então, é um dom do Espírito da pessoa. Aí ele fala, 1 Coríntios 2, versículo 14. Vamos ler. Diz que o homem natural não consegue
compreender as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura. Então, pessoal, por isso que às vezes ninguém nos entende, tá? As coisas que a gente fala aqui é o homem natural. O homem natural é aquele que está sem esse discernimento. Ele é um homem natural, ele está dormindo, ele está no ego, ele vive aqui nessa realidade enganada aí. Então, ele é um homem natural. Ele não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus, entende? Porque parece loucura. Não, isso é loucura, não, irmão. Eu aqui que um evangélico, até os evangélicos, um irmão aqui, até assiste meu canal, né? Ele é evangélico. Ele não acredita que o espírito saia do corpo. É loucura, pai, tá? Diz, não existe isso. Sair do corpo, não tem como. Entende? Porque ele está na igreja evangélica, mas ele é natural ainda, é um homem natural. Não entende essas coisas. Aí, é verdade, pessoal, tá? Aí ele fala, Isaías 11:2, vamos ler aqui. O espírito de sabedoria é discernimento, o espírito de conselho é poder, o espírito de conhecimento é o temor do Senhor. Então, esse discernimento vem desse espírito que está intuindo e guiando a gente. Então, você tem um espírito de sabedoria e discernimento, vem do espírito de Deus. O espírito de conselho, você tem como dar conselho e poder, vem do espírito. O espírito de conhecimento e temor é o temor do Senhor. Então, todos isso vem pelo Espírito de Deus, que o Espírito de Deus coloca essas habilidades no nosso espírito, tá? É isso que acontece, pessoal, tá? Aí ele fala, Provérbio 24, versículo 3. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Então, pessoal, com sabedoria você constrói a casa, tá? Mas para você manter aquela casa equilibrada e tudo ali, você tem que ter o discernimento para ela se consolidar. Porque você pode construir, mas se não tiver equilibrado, derruba a casa. Tá? Por isso que o discernimento é importante, pessoal, tá? Aí ele fala, isso pode ser casa espiritual como casa física, pessoal, tá? Isso vale para os dois, tá? Se você derruba a sua casa espiritual, né? Você derruba a casa, que também é a casa física. Você destrói tudo por falta de discernimento, tá? Aí o que a Bíblia fala? Tiago 1, verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade, e será concedido. Então, você não tem a sabedoria, o discernimento dessas coisas? Peça a Deus, tá? Você se achega a Deus, peça a Deus que Ele vai lhe dar esse discernimento. Tá, pessoal? Ele dá livremente a todos, né? De boa vontade. Então, que tem boa vontade. Essas pessoas que estão de boa vontade, Ele vai dar livremente essas sabedoria. Aí, o que a Bíblia fala mais? Efésios 5, versículo 8 e até o 10. Vamos ler. Porque outrora vocês eram treva, mas agora são luz no Senhor. Viva como um filho da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor.
Então, pessoal, quando você é da luz, você dá o fruto da luz, que esse fruto é bondade, justiça, né? Você é justo e verdade. E aprende, aí você aprende a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, aquilo que vai agradar ao Senhor, você está fazendo bem, você vai discernir isso. Tá? Não tem pra onde correr, tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? Vou até tomar aqui um suquinho aqui de maracujá, nossa, que delícia. Aí, aí ele fala, Salmo 119, 129 e 130. Vamos ler aqui. O teu testemunho são maravilhosos, por isso lhe obedeço. A explicação da tua palavra ilumina e dá discernimento ao inexperiente. Então, a palavra de Deus, pessoal, é como um guia. Ela vai iluminar o quê? O caminho. Vai iluminar que caminho de quem? Da sua consciência. Então, sua consciência não vai estar no escuro. Você vai estar clara, vai estar vendo as coisas. Tá? E vai dar discernimento aos inexperientes. Então, até aquele que não tem inexperiência, mas se ele estuda a palavra, tá ali, ele vai, Deus vai conceder esse discernimento a ele, para ele entender as coisas, tá? Não vai deixar você confuso. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Provérbios 18, versículo 15, versículo 15, vamos ler. O coração que tem discernimento adquire conhecimento, os ouvidos dos sábios saem à procura. Então, aquele que tem um coração com discernimento, a intuição está trabalhando nele, ele adquire um conhecimento. Até um conhecimento que não aprende em faculdade, não aprende aqui em escola. É um conhecimento além da matéria. Aonde os ouvidos dos sábios, aqueles que é sábio, sai à procura, ele vai ouvir. Então, quem parar aqui para me ouvir, ele é um sábio, pessoal. Nossa, uma pessoa do meu canal aqui falou assim, nossa, irmão, eu estava não sei quanto tempo em várias igrejas, nunca aprendi o que eu tenho aprendido aqui nos seus vídeos. Nossa, pessoal, é brincadeira não, é um espelho, né? Você percebe, você às vezes está pensando que tá falando uma coisa rasa, mas é uma coisa tão profunda que pessoas que passaram os grupos religiosos não aprenderam isso, sabe? Porque ainda eu trago conhecimento espiritual, eu trago o conhecimento das escrituras, da Bíblia, né? Bem profundo, e as pessoas até não ouvem isso na igreja dela. É isso, pessoal, tá? Estamos trabalhando para essa intuição, trabalhar junto. Aí ele fala, Provérbio 2, versículo 1 até o 6. Vamos ler aqui. Meu filho, se você aceita as minhas palavras e guarda no coração o meu mandamento, se der ouvido à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar sabedoria como se procura prata, né? Como as pessoas correm atrás do dinheiro, e buscá-la com quem que busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é que dá sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Então, a sabedoria, né? O conhecimento e o discernimento vem do Senhor, vem dessa conexão. É por isso que se você não trabalhar a espiritualidade
não trabalhar essa conexão, você não vai ter discernimento. Não tem como. Ele falou aqui, meu filho. Então, você precisa ser filho. Meu filho, meu filho. Porque se você não é filho, você não vai ter esse discernimento. Sabe? Obedecer as palavras, ouvir as palavras, os mandamentos. Então, aquele que é de Deus, pessoal, que está querendo a verdade, ele vai parar para me ouvir aqui. Tá? Mesmo canal pequeno, mesmo, ele vai parar para me ouvir. Aqueles que não é, ele não vai querer ouvir, pessoal. Ele vai desviar o ouvido, vai sair. Não, não, isso aí não é para. Não quero ouvir isso, não. Entende? Então, a própria garantia é de Deus, pessoal, para os filhos dele. Se você buscar, né, de todo o coração, né, inclinar o coração para Deus e clamar entendimento, gritar bem alto, se procurar sabedoria como se procura a prata, então como você está correndo atrás do dinheiro, levanta cedo para ir para o trabalho, para... Se você tiver nessa gana toda para buscar a sabedoria, a conexão com Deus, ele vai dar o quê? E você buscar como quem busca o tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor. Então, o que é temer ao Senhor? Você vai entender. E achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é que dá essa sabedoria. De sua boca procede o quê? O conhecimento e o discernimento. Tá? Vem dele, pessoal. Por isso que temos que buscar a conexão com ele. Aí o que é que a Bíblia fala? Provérbio 8, versículo 8 a 9. Toda a minha palavra são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras. E reta para o que tem conhecimento. Então, pessoal, por que alguns ficam dizendo que a palavra de Deus não tem nada de Deus, tal, quer queimar a Bíblia, quer rasgar a Bíblia? Por quê, pessoal? Porque ele não tem o discernimento e o conhecimento que tem ali. Aí eles acham um livro, não, esse livro é muito tem muita fantasia, é muito fantasioso, é muita... Não, não, não. Principalmente um que está com o nível de consciência, que ele é incrédulo, ele não acredita nas coisas absurdas que acontecem na Bíblia, entende? Então, mas para aqueles que ele fala, o Senhor disse, nenhuma delas é distorcida, mas para aquele que tem entendimento, são todas claras. Então, toda a palavra de Deus são claras para aqueles que têm o discernimento e a clareza, a conexão com Deus. Quem não tem a conexão com Deus, foi igual quando eu estava vendo uma menina aqui nas redes sociais, ela falando da Bíblia, mas ela não tinha o Espírito, sabe? Não tinha esse discernimento. Então, estava querendo pegar cada palavra e dizer, essa palavra lá de acordo com o Aurélio é uma palavra que significa isso. Então, está querendo pegar a definição de palavra para colocar, dizer o que é que a Bíblia está dizendo. Não é assim, pessoal. Não é assim que você discerne as coisas espirituais. Entende? Eu sinto muito, mas é assim, eu vi ela falando. Aí, por quê? Porque está querendo falar de uma coisa, mas usando o seu ego, pessoal. Tá? E para você ler as escrituras, você tem que ter um guia. Por isso que muitos estão se batendo hoje. Porque está querendo falar da Bíblia, mas sem o guia, sem a conexão. Eles querem, usam a palavra, usam aí, mas não querem o relacionamento com Deus, o guia, sabe? Então, não vai ter discernimento, não vai entender, não vai ter o conhecimento espiritual.
tá? Vai se ficar se batendo aí. Aí o que é que a Bíblia fala? Provérbio 20, versículo 5. O propósito do coração do homem são águas profundas. Mas quem tem discernimento o traz à tona. Então, você vai trazer aquilo que está no coração, na sua alma. As águas profundas, mas quem tem discernimento vai trazer isso à tona. Então, quem não tem, não vai trazer nada à tona da alma dela. Do coração, né? Entende, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala? 1 Coríntios 12, versículo 8 até o 10. Vamos ler aqui, pessoal. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, e outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, a fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dom de cura. Pelo único Espírito, a outro, pode poder para operar milagre. E a outro, profecia. E a outro, discernimento de espírito. Entende? Então, o mesmo espírito está operando tudo isso. E a outra, variedade de língua. E a outra, interpretação de língua. Então, por isso que o apóstolo Paulo escreveu lá para o Coríntios, é um dom que aquele que estão despertos, convertido a Cristo, né? Conectado com Cristo, esse dom vai fruir na vida dele. Quando ele vai se achegando, mas trabalhando a espiritualidade, ele vai aflorando esses dons. Foi o que o apóstolo Paulo escreveu, tá? Aí fala aqui, Jó 34, versículo 4. Tratemos de discernir junto o que é certo e de aprender o que é bom. Então, é isso que a gente tem que discernir. Tratar de discernir o que é bom, o que é certo, o que é bom, para a gente seguir nesse caminho. Tá? Aí ele fala, Hebreus 5, versículo 13 e 14. Quem se alimenta de leite é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adulto, o qual, pelo exercício constante, então, o exercício do dia a dia constante, torna-se apto para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, pelo exercício que as práticas espirituais, você vai ter esse discernimento para discernir o que é bem e o que é mal. Senão você fica como criança. É por isso que eu tenho encontrado no meio das igrejas, principalmente evangélicas, né? Que eu conheço muitos amigos evangélicos. Então, tudo ainda criança, pessoal. Criança espiritualmente. Não evoluir, crescer. Por quê? Para ele crescer, ele primeiro tem que despertar verdadeiro. Tem que haver um despertar, né? E aí estão aí, tudo criança, na igreja. Não falei da minha igreja. A minha igreja é verdade. A minha igreja é verdade. Ela é a única verdade, é a minha igreja. Então, isso é criancice. Tá? Para eu falar bem claro, é uma criancice. Você tá criança espiritual. Precisa crescer. Precisa comer alimento sólido para você aprender a discernir o bem e o mal, tá? Aí, Isaías 44, 18. Nada sabe nem entende, porque tapou os olhos para que não veja e o coração para que não entenda. Então, é isso que acontece com essas pessoas, tá? O Espírito está trabalhando para tapar os olhos dela, para que não veja a verdade, e o seu coração para que não entenda. Então, ela não tem a intuição no coração, ela não vai ter o discernimento. Ela não vai entender. Por mais que ela ouça aquela... O que é que ele está falando? Eu não entendo, é muito difícil. Samuel, teve uma pessoa que achou aqui, nossa, irmão Samuel, o que você está falando, isso é muito difícil, eu não entendo, não.
Entende, pessoal? Pessoas já acostumadas na igreja, o pastor fala só um versículozinho lá, acabou. Amém, pessoal. Bota o dízimo aí, tchau. Então, essas pessoas estão acostumadas a isso. Então, já está muito tempo nesse ritmo aí. Aí, quando foi ver meu vídeo, uma cacetada de informação e até muitos versículos eu falando, ela diz, nossa, é muita coisa na minha cabeça, eu não consigo entender. É uma pessoa que não tem discernimento. Mas está na igreja, pessoal, tá? Tá aí na igreja aí, que se diz evangélica, então aí nessa igreja. Eu até conheço ela, né? Tá aí. Aí o meu vídeo, eu vi o meu vídeo. Ai, irmão Samuel, o seu vídeo é muito complicado, é muita coisa. Acostumado, pessoal, a pastor que lê um versículozinho, vai lá, fala, e aí dá o amém, e aí bota o dízimo ali, aí pronto, vocês estão abençoados, pessoal. Estão acostumados a isso aí, por isso que quando vê aqui o estudo, as coisas que a gente faz, não consegue discernir nada, tá? Os olhos estão fechados e o coração dela. Aí, João 2, versículo 25. E não necessita de alguém que testifique do homem, porque ele, ele bem sabia que havia no homem. Então, Cristo, né? Ele não necessitava de alguém testificasse daquele homem. Alguém falasse assim, e esse homem é verdade? Porque ele já lia as energias, os pensamentos todo do homem lá. Ele já conhecia. Então, ele já sabia o que tinha ali no homem. Então, Cristo já tinha essa habilidade também, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 1 João 4, versículo 1. Amado, não crê em qualquer espírito, mas examinai o espírito para ver se ele procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, pessoal, é a nossa obrigação ter esse discernimento para o quê? Para não crer em qualquer espírito que apareça. Pode ser espírito encarnado e pode ser espírito desencarnado também. Sabe? Espírito encarnado é que tem um corpo, né? Tá aqui de junto da gente. E tem um espírito que não tem um corpo, que é invisível a esses nossos olhos, mas ele pode enganar também. Então, não creia. Você tem que examinar. Ele fala, mas examine o espírito. Então, você tem que ter o discernimento para examinar, para ver se ele vem, ele procede de Deus ou não. Você entende? Você tem que examinar. Agora, tem pessoas que não querem nem assistir meu vídeo, pessoal. Examine o meu espírito. Eu estou aqui botando a minha cara aqui, ó, no YouTubão aqui, no YouTube, né? Para você avaliar. Não olhe para a minha aparência, tá? Olhe para o que eu estou falando e examine para ver o que, é que eu estou falando está de acordo com a sua alma, tá? Ele fala, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo e muitas pessoas não reparam no que João falou já há 2000 anos atrás, ele falou isso, e os espíritos enganadores estão vindo de lá enganando até hoje. Por quê? Porque falta de conexão com a sua espiritualidade para abrir a habilidade, o discernimento do seu espírito. Tá, pessoal? É falta disso. Tá certo, pessoal? Graças a Deus, mais um vídeo aqui é para a gente ficar esperto. Por isso que a gente tem que trabalhar nossa espiritualidade para a gente não ser enganado. Tem muito engano, pessoal. Tá? Se você é novo, tá vendo meu vídeo aqui, pode me examinar. Você tem discernimento espiritual? Você é espiritual? Você é uma pessoa que trabalha espiritual? Então, faça o discernimento para ver o que é que eu estou falando tem verdade ou não. Eu estou trazendo engano.
Experimente, você tem que examinar, mas você não quer ouvir. Tá como uma criancinha, só a minha tem a verdade, aqui tem a verdade, não, não vou escutar o irmão Samuel, não. Entende? Então, você não vai examinar, não vai experimentar, tá? É isso, tá? Agora, o outro lá, ele nem examina, nem olha. O cara diz, lê um versículo, é isso aí. Amém, pessoal. Amém? Botou o dízimo aí? Tchau. Amém. Até a próxima. Pessoal. Eu tenho que falar isso aqui para... Porque tem muitas pessoas aqui, pessoal, para acordar para a vida, tá? É despertar isso. Para você despertar sua consciência, tá? Porque tá se proliferando isso e não tem como evitar. Quem é que vai fazer a avaliação? É o seu espírito. Você tem que buscar conexão com Deus e você vai ter o discernimento do espírito. Tá certo, pessoal? Um abraço. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!